Boa noite para todo mundo. Tudo bem com vocês? Toda terça e toda quinta eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a introdução alimentar, né? Eu sou a Mariana Correia, sou nutricionista materna infantil, né? Trabalho há 11 anos com alimentação infantil aqui no ensino público do meu município de Caratinga. E essas lives são uma oportunidade para a gente conversar um pouco sobre os temas relacionados à alimentação infantil, especialmente os temas relacionados à introdução alimentar, né? Porque é um período de vida muito crítico na saúde dos nossos bebês, né? Cheio de coisas novas, cheio de coisas diferentes. Então, por isso que toda terça, toda quinta às 21 horas eu tô aqui e peço que vocês aproveitem a oportunidade, mandem essa live para quem vocês conhecem que estão na fase de introdução alimentar também com seus bebês. Tirem as dúvidas de vocês e aproveitem esse espaço e esse momento que a gente está aqui, tá bom? Então hoje eu selecionei para vocês um tema que é um tema que gera muita dúvida, né? São os alimentos proibidos na introdução alimentar. Então antigamente a gente tinha alguns alimentos que eram proibidos por uma razão, hoje a gente tem uma outra lista de alimentos proibidos e é importante a gente saber quais são esses alimentos, porque algumas proibições, na verdade, a grande maioria dessas proibições tem uma razão muito específica para acontecer. E quando você acaba passando por cima, né, dessas recomendações, o risco para o seu bebê pode ser um risco desnecessário e alto, né? Então é importante a gente entender de onde saíram essas proibições, a gente não repita alguns erros que os nossos familiares tiveram no passado, né, com relação a alimentos proibidos que eram oferecidos. E para vocês entenderem quais são os riscos que os nossos bebezinhos têm aí quando consomem algum desses alimentos que são alimentos proibidos antes dos 2 anos, né, ou antes de 1 ano, vocês vão entender direitinho por que isso acontece. Então a primeira coisa é a gente entender que existem alguns alimentos que são proibidos até 1 aninho e existem alguns alimentos que são proibidos até 2 anos, né? Então a gente tem alimentos que, como por exemplo, o alimento com sal, né? A comida com sal. Geralmente a gente proíbe o sal, né? O sal é proibido até 1 aninho de idade, porque pode sobrecarregar os rins do bebê, porque a comida com excesso de sal pode fazer com que o bebê às vezes não desenvolva bem o seu hábito alimentar, né? Então, por causa dessa razão, a gente acaba proibindo os alimentos com sal antes de 1 aninho. O guia alimentar para menor de 2 anos, ele fala pra gente, que é o documento que o Ministério da Saúde usa para nortear aí, né, a alimentação das crianças dessa idade. Ele fala que a partir dos 6 meses já é possível você oferecer uma alimentação mais próxima possível da alimentação da família toda, e que essa alimentação, se tivesse pouco sal, ela poderia ser oferecida. Acontece que assim, gente, eu, né, pessoalmente acho um pouco arriscado a gente fazer essa recomendação para todo mundo, porque a gente sabe como que muitas vezes o nosso paladar, ele é viciado, né? Ele é viciado em alimentos muito salgados, muito doces, muito palatáveis, com sabor muito forte. Então, muitas vezes, sem sal para você, para o seu bebê, é salgado. Então, eu acredito que até por não ser um momento de formação do paladar, por esse inicinho, o bebê ainda ser muito frágil, não tem necessidade da gente colocar o sal na comida, mas dá para você adoçar a partir de 1 aninho, tá? Então, geralmente, antes de 1 ano, não se recomenda oferecer aí o alimento com sal, né? Então, a gente não oferece o alimento com sal. Um outro alimento também que antes de 1 ano não pode ser oferecido é o mel de abelha, né? Primeiro que ele é açúcar, então ele não deveria ser oferecido para adoçar até 2 anos de idade. E depois dessa idade, e antes dessa idade, na verdade, com 1 aninho até 1 ano, o mel, ele é um alimento proibido para o bebê. Mesmo que ele seja recomendado, às vezes, como terapêutica, como uma forma de o bebê estar resfriado, para poder ajudar no tratamento de algum resfriado. Essa forma terapêutica do mel só pode ser utilizada com prescrição do pediatra a partir de 1 aninho de idade, se o pediatra permitir. Por que isso, Mariana? Por que nossa, mas mel não é um alimento natural? Qual que é o problema, né, do meu bebê consumir o mel? Qual que é o problema, gente? O mel, ele pode estar contaminado
pelo que a gente chama de esporos de Clostridium botulinum. Então, o seu bebê pode desenvolver uma forma de botulismo, né, que é uma intoxicação alimentar, infecção de origem alimentar muito grave, tem consequências muito graves para o organismo humano, né? Então a gente não recomenda que se ofereça antes de 1 aninho. Então, mesmo que aquele alimento seja só com os esporos, né, a gente que é adulto consegue lidar com isso. O bebezinho menor de 1 ano não consegue. Então, a partir de 1 aninho, se o pediatra recomendar que o mel seja utilizado, aí sim você vai poder usar o mel sob supervisão do pediatra, apesar do mel ser um alimento doce, né? Sabe uma coisa que eu falo muito? A gente tem ainda na nossa cultura uma questão do natural, né? Então, tudo que é natural, as pessoas falam que, né, tendem a falar assim, mas é natural, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, chazinho, né, antes dos 6 meses mesmo, é uma coisa que é muito cultural, as pessoas às vezes falam, vamos dar um chazinho pro neném, o que tem? Tem nada a ver, dá um chazinho de erva doce, dá um chazinho disso, daquilo, é uma coisa natural, todo mundo usa. Mas esses alimentos, eles têm riscos, né, é uma medicação, né, é um tratamento que você está fazendo. Você não vai dar um remédio pro seu filho sem saber se ele pode tomar ou não esse remédio. Então, a mesma coisa quando a gente pensa em alimentos naturais e tratamentos naturais, né? Você está tratando de alguma forma aquilo ali. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, mel, né, antes de 1 aninho, a gente não pode oferecer, tá? Né? Como eu já falei do mel, vou falar um pouquinho então da questão do açúcar, né? O que acontece? A gente tem uma recomendação já há alguns anos de que enquanto o bebê está naquele período de vida que a gente chama de 1000 primeiros dias, que seriam aí os 2 anos de idade, né, até os 2 anos de idade do bebê, nesses 2 primeiros anos você não oferece nenhum tipo de açúcar, não deveria oferecer, né? Então, até 2 anos de idade, a gente não deve oferecer nenhum tipo de açúcar para o bebê, seja o açúcar que você coloca para adoçar os alimentos. Então, seja o açúcar do biscoito, do bolo, do suco, sejam esse tipo de açúcar, né? Até mesmo aquele açúcar que está escondido nos alimentos. Então, o biscoitinho tipo maisena, o biscoitinho Maria, as rosquinhas de coco, o biscoitinho amanteigado. Então, assim, antes de 2 anos, o açúcar, em qualquer local que ele esteja, de qualquer forma, ele é proibido para o bebê. Por que isso? Primeiro, porque a gente sabe que o açúcar não vai trazer nenhum benefício, né, para a nossa saúde. E quando a gente pensa num bebê pequeno que ainda está na introdução alimentar dele, a gente tem que pensar que nós estamos construindo a saúde desse bebê, né? Então a gente não pode oferecer. Segundo, né, não sei se vocês assistiram a live dos 1000 primeiros dias, que o bebê ainda está nos 1000 primeiros dias. Então a gente está justamente nesse período da vida em que você tem a capacidade de moldar muito da herança genética que esse bebê recebeu, né? Então, quanto melhor foi a alimentação dele, melhor para esse bebê. Então, sem açúcar, melhor ainda. E terceiro, é que você não corre o risco de viciar o paladar do seu bebê. Então, quando você começa a oferecer açúcar, biscoito, coisas adoçadas antes dos 2 anos, você perde uma janela enorme de oportunidades aí em que seu bebê poderia estar se acostumando com o gosto dos alimentos natural, com o suco de limão, por exemplo, sem açúcar nenhum, com um alimento azedo, amargo, e você dá algo adoçado porque muitas vezes é o hábito da sua família, é o seu hábito, mas não significa que o seu bebê precisa consumir assim. Mariana, mas quando ele chegar na escola ele vai comer, né? Mas na escola ele vai comer de qualquer jeito, ele vai trocar com os coleguinhas, ele vai comer alguma coisa. Mas, gente, você tem aí 2 anos para você trabalhar toda a base da alimentação do seu neném. Por que você vai estar pensando em quando ele for chegar na escola, quando ele tiver 3, 4 anos? Até lá, se ele comer o açúcar, mas ele também comer os alimentos naturais e ele ter a regra, ele ter a rotina dele, ele ter as oportunidades em que ele vai consumir os alimentos adoçados naturalmente, como todos nós deveríamos consumir, né, no nosso dia a dia, numa exceção, não tem problema nenhum. Você construiu todo o início da formação do paladar dele nesses 2 primeiros anos.
Então eu sei que muitas vezes pode não ser fácil, principalmente para as famílias em que o bebê não é o primeiro, né? Então quando você tem o primeiro, você consegue às vezes cercar com mais atenção, né? E quando o bebê às vezes já é segundo filho, terceiro filho, o que muitas vezes as mães relatam no consultório é que é mais difícil, porque o primeiro filho, ele acaba consumindo, e aí o segundo filho acaba vendo e consome antes do que deveria ser o ideal, né? O que eu falo nesses casos muitas vezes? Para restringir a disponibilidade daqueles alimentos na sua casa. Então, se você não quer que a sua criança de 2 anos, 3 anos coma chocolate, peça chocolate todos os dias e você tem que ficar negando, né? Não tem em casa e não deixe ele ver. Então, não tem em casa pote de chocolate, bomboniere, aquilo à vista, né? Você pode até ter um lugar lá que você guarda para o dia que for uma visita, agora não tem aquilo exposto, não deixe sua criança, seu bebê exposto aos alimentos doces, ao biscoito, aquilo ali toda hora que ele for lá na sua cozinha, ele vai ver. Senão a tendência, principalmente da criança e do bebê que já experimentou, é querer estes alimentos que são adoçados, que tem um sabor muito mais concentrado, muito mais acentuado do que os alimentos naturais, né? Então açúcar, antes dos 2 anos, não é recomendado. Agora, a gente pode falar aí também, dentro desse grupo aí do açúcar, dos alimentos ultraprocessados, né? Que são alimentos ultraprocessados, né? Alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que, quando você pega o rótulo, né? Quando você pega o rótulo, por exemplo, de um macarrão, né? Você vai pegar o rótulo do macarrão, você vai lá naquela parte que fala assim, ingredientes. E aí você vai ver que vai ter assim, trigo, ovos, sal, vai ter ali uma lista de 4, 5 ingredientes no máximo, né? De um iogurte natural, a mesma coisa, lá vai estar escrito assim, leite, fermento lácteo, né? Às vezes leite, fermento lácteo, algum espessante. Agora, quando você pega a lista de um iogurte de morango, de uma bisnaguinha, de um biscoito creme cracker, de um biscoito tipo maisena, você vai perceber que quando você for ver a lista de ingredientes, tem vários nomes nessa lista de ingredientes que você não vai saber identificar o que é, né? Então você vai ter os alimentos, os ingredientes mais comuns, tipo farinha, açúcar, xarope, e você vai ter também vários conservantes, né? Que são colocados nesse alimento para que ele tenha tempo de prateleira, para que esse alimento dure lá na prateleira do supermercado. Então, quando você tem esses alimentos que tem uma lista de ingredientes muito extensa, com nomes que você não conhece, né? E aqui eu tô falando para vocês de uma forma assim, bem geral, né? Esses alimentos a gente pode aí considerar ultraprocessados, né? O que acontece hoje é que a gente tem uma recomendação nacional aí do nosso guia alimentar, que é um excelente guia alimentar, de que o consumo desses alimentos ultraprocessados, ele seja um consumo restrito, né? Você não consuma todos os dias. E por quê? Né? Por várias razões, mas uma das razões é que esses alimentos ainda, os efeitos que esses alimentos trazem para o nosso organismo parecem ser muito maléficos, né? Quando a gente acompanha por muito tempo pessoas que têm consumido esses alimentos. E uma outra razão é que esses alimentos, eles atrapalham a nossa regulação da nossa fome e da nossa saciedade. Então, porque são alimentos que a gente fala que são hiperpalatáveis. Então, você imagina que é um alimento que quando você coloca ele na boca, ele é extremamente saboroso. Ele é saboroso no nível que os alimentos naturais não conseguem, porque eles têm realçadores de sabor, eles têm vários tipos de açúcar junto. Às vezes ele vai ter açúcar e adoçante junto. Então, você imagina que para o seu cérebro, aquilo ali é como se fosse assim uma satisfação muito grande, né? Atrapalha muito a nossa formação de fome e saciedade. Isso pra gente que é adulto já é complicado. Então, pensa como é complicado pra você que às vezes gosta, por exemplo, de um biscoito recheado, de um sorvete, você parar, né? Se você tem na sua casa ali um pacote de biscoito, você parar com 2 biscoitos, 3 biscoitos. Agora, você imagina o que é isso sendo oferecido para um bebê em formação do seu paladar e na formação também de todo o seu sistema nervoso, né?
isso atrapalha demais, né? Ele perceber a fome e saciedade. Isso vai atrapalhar ele sentir o sabor dos alimentos naturais e ele naturalmente vai preferir o sabor dos alimentos ultraprocessados. Então, oferecer alimentos ultraprocessados antes de 2 anos é proibido, né? Quando a gente vê as recomendações atuais, né? Que a gente segue para ter uma introdução alimentar cada dia mais saudável e preservar essa parte tão importante da vida dos bebês. Então, ultraprocessados são proibidos aí antes dos 2 anos, tá? Tanto açúcar quanto ultraprocessados. E vale a pena, gente, vale a pena fazer esse sacrifício, tomar esse cuidado, porque enquanto o seu filho não conhece esses alimentos, ele não sente falta. Ele tem curiosidade, né? Ele vai ver o pacote de bolacha muito colorido, ele vai ver aquele alimento muito diferente, mas se ele ainda não comeu, ele não sabe o que é e ele não tem vontade. Você pode dar uma outra coisa para ele que ele vai se distrair e fazer uma outra coisa ali. O bebê é naturalmente curioso, então não quer dizer que ele quer comer o biscoito, ele nem sabe o que é, nem sabe o gosto que aquilo tem. E muitas vezes acontece do bebê, às vezes da primeira vez que ele experimenta, ele nem gostar tanto, porque ele já está tão habituado com o alimento natural, tá? Que às vezes ele nem gosta tanto. E se gostar também, aí você vai saber fazer a limitação que for necessária a partir dos 2 anos, tá? Então nós já falamos aí do sal antes de 1 ano, do mel antes de 1 ano, já falamos aí, né, da questão do açúcar e dos ultraprocessados. A gente tinha antigamente uma recomendação de não oferecer nada de proteína do leite antes de 1 aninho, né? Hoje em dia a gente sabe que pequenas porções de proteína do leite que você oferecer antes de 1 ano não tem problema, né? Inclusive ajuda a você fazer uma apresentação bem gradual dessa proteína para que o seu bebê no futuro não tenha alergia. Então parece que é uma ação protetora quando você oferta os alimentos alergênicos. Então hoje não tem proibição de oferecer alimentos com maior potencial de alergia, tipo leite, tipo castanhas, desde que na forma correta, né? Não pode dar aquela castanha dura. Algumas frutas também que causam mais alergias antes de 1 aninho. Uma outra coisa também que eu acho interessante a gente ressaltar é o suco, né? Porque antigamente a gente fazia a introdução alimentar com muito suquinho, né? Então todo mundo já bebeu aí um suquinho de laranja, água de coco, quando estava fazendo a introdução alimentar, né? Então era muito comum suquinho de laranja, laranjinha espremida. Então geralmente como o bebê mamava e mamava leite, aí já começava a introdução alimentar com um suquinho e depois ia indo para fruta, né? Hoje a gente não recomenda que se ofereça o suco antes de 1 aninho, né? Então, se possível, não oferecer o suco antes de 1 ano e depois de 1 ano a gente vai limitar a quantidade. Então, você vai ofertar o suco até 120 ml por dia de suco, porque a tendência do bebê e da criança é querer o suco no lugar da fruta e querer o suco no lugar da água. Então pode atrapalhar desenvolver esse hábito dele beber água pura, pode atrapalhar ele a consumir a fruta. E o alimento, gente, ele não tem só a função de dar os nutrientes. Toda aquela textura do alimento, todas as sensações, todo o sensorial ali que o alimento traz para a criança, para o bebê, é muito importante. Quando a gente reduz isso aí só ao suco, só ao que é líquido, a gente acaba tirando muito de oportunidade dele de consumir esses alimentos de uma forma mais integral e de descobrir, né, não só o sabor desses alimentos, mas a sensação que ele tem quando pega, quando ele coloca na boca, desenvolver bem a parte da mastigação dele. Então, assim, se você puder segurar, é o ideal você segurar até 1 aninho sem suco. E depois disso você pode ofertar suco sem adoçar até 120 ml. E eu também recomendo que às vezes ofereça suquinho com uma couve no meio, com um vegetal, com uma cenoura, para não ser só aquele suquinho de fruta, tá? Então aí já falei alguns alimentos aí que são proibidos. Eu acho que entre os ultraprocessados a gente pode até destacar alguns, né? Refrigerante, presunto, né? Peito de peru, mortadela, isso aí a gente não deve oferecer para o neném pequenininho, né?
Alguns alimentos a gente não tem uma recomendação assim oficial, mas a gente pede às vezes para guardar os 2 primeiros anos, só por uma questão de segurança mesmo, como alguns alimentos que são conservados em salmoura, tipo palmito, né? Mas as recomendações oficiais mesmo, né, de alimentos proibidos são essas, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, né? A gente sempre fala, né, que a forma correta da gente fazer é não ficar assim, neurótico com isso, né? Tentar levar isso com mais tranquilidade, com mais leveza, não brigar com ninguém por causa disso. Mas eu falo que muitas vezes a gente que é mãe tem que, às vezes, impor mesmo quais são as condutas que a gente quer levar com a nossa família, né? Então, às vezes, acontece a gente ter que deixar bem claro que esses alimentos a gente vai, sim, proibir, postergar o oferecimento deles para que a gente não prejudique o nosso bebê, né? Então, o que você já pode começar a fazer hoje, né? Se tem algum desses alimentos, assim, muito disponíveis na sua casa, é guardar isso, não deixar tão disponível assim, e já começar a deixar bem claro aí, né, quais vão ser as condutas que você vai ter com o seu bebê. Uma coisa que eu recomendo também é ter alguns alimentos coringas aí na bolsa que ajudem em momentos de confraternização. Então, por exemplo, quando o bebezinho já tem mais de 1 aninho, já tá fazendo a pinça, usar uvas passas. Então, levar a uva passa, um potinho de uva passa, às vezes pra uma festinha, e aí lá você oferece pra eles, porque se eles já estão acostumados, eles acabam comendo, para evitar, né, que eles acabem estando com fome, já levar eles com janta para os eventos, para evitar que eles cheguem com fome, cheguem irritados e que vocês tenham que oferecer algum alimento que é proibido, tá bom? Então, é o que eu falo, não é fácil, né, mas vale muito a pena a gente seguir essas recomendações, né, porque depois a gente consegue construir um hábito alimentar tão sólido para os nossos filhos, a gente consegue ter uma caminhada aí nessa parte do alimentar tão bonita para nós, né? Tão tranquila. Então eu recomendo para vocês que façam tudo que a gente fala, essas recomendações, sigam essas recomendações, que vai valer muito a pena, tá? E mandem essa live para quem vocês conhecem que estão fazendo aí o processo de introdução alimentar, compartilhem e mandem para mim aqui depois sugestões de temas que vocês querem ver também. Tudo bem?